da primeira turma, né? E o professor Lenine, então, é uma sumidade, né, no país. É radiologista, 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 né, professor? E trabalhou em quase todos os hospitais em Porto Alegre. Alguns, né? E eu conheci o professor Lenine, que nem eu comentei com vocês, lá na Santa Casa, na época da minha residência, né, quando eu fiz lá. Então a gente sempre ia lá, o professor Lenine sempre muito disposto. Acho que foi um dos que começou as interpretações das tomografias, né? Acho que no nosso país, então quando não existia, quando chegou, ele era já uma sumidade. Nós precisamos saber uma coisa, vamos lá falar com o professor Lenine, né? O professor Lenine é sempre muito atencioso com a gente, sempre nos auxiliava, né? Sempre presente. Então, professor, essa aqui é a primeira turma, né? Do primeiro semestre, desculpe, é a turma 119, então, né? Da UFSM. Então, nós queremos ouvir o senhor que tem para nos contar. Então, um prazer estar aqui, bom dia para vocês. Bom dia. E a história é um registro, deve ser um registro de atos e fatos, e preferentemente escritos pelo que vivenciaram, o que não ocorre no nosso país, vocês sabem muito bem, que a história que a gente lê não foi geralmente a história que ocorreu. Então, eu vim a Santa Maria agora, porque há 11 anos passados eu também vim para fazer uma homenagem ao professor Valênio La Rocha. Foi o que fundou, planejou e executou tudo isso que vocês têm aqui hoje. E é o único canto do Brasil que tem isso aqui. E ele, naquela época, teve essa imaginação e construiu. Então agora eu estou, pelo feliz fato de vir aqui para encontrar você, e recordar o ano de 1955 na minha vida. E eu vim aqui para olhar mais uma vez Santa Maria. E por que essa data? Porque dia 21 eu completo 90 esses tempos. Até meio público, não acredito. Como é que eu vim parar em Santa Maria naquela época? Porque eu fiz vestibular em Porto Alegre e não passei. Fui eliminado na prova de português, que naquela época era eliminatório. Se não passasse em português, estava liquidado. E hoje em dia, com a inteligência que eu chamo inteligência artificial, a ortografia, a concordância é feita pelo computador. Todos os palavrões que esses legisladores atuais pronunciam, eles corrigem tudo. Então o português deixou de ser eliminatório. E eu fiz vestibular, e ao longo do vestibular eu saí bem, relativamente bem, mas não acompanhava muito. E até que um dia eu vi onde foi a reitoria, na frente do ginásio na Floriano, era o prédio da reitoria. Publicava as notas e tal, que eu meio acompanhava, e eu soube que eu era o segundo na coisa, e aí antes tinha mais uma prova. E houve uma prova de química, eu acho que foi a última, para ver só, química dissertativa. Imagina um químico hoje dissertando como é que ele faz um experimento, ou excremento, não sei. E eram 4 questões, 2,5 cada uma. Aí eu fui ver minha nota lá, 5. Eu tenho certeza que eu acertei 3. Aí eu comentei com meus amigos, deixa assim, tá? Não, tá certo. Aí eu fui falar com um professor que era um pediatra na época, muito competente, professor de pediatria, e o quadro dele agora da minha memória atrás. Eu digo, professor,
está errado. Eu falei, não pode, porque vamos ver, você pode mostrar a prova pela prova. Isso eu estou contando porque vocês passaram por um exame recente como eu passei naquela época. Então, na última nota, na última prova, e eu olhei lá, certo, 2,5, certo, né? E certo, 3. E o professor, mas aí que a gente conhece as pessoas. Esse homem emérito, reconhecido na cidade, honestíssimo, ele quase se ajoelhou pedindo perdão para mim. Claro que eu me emociono relembrando isso. Então eu passei de segundo para primeiro lugar. Quem acompanhava aquele programa não era nenhum estudante, era um irmão do Colégio Santa Maria, que era diretor da banda marcial do ginásio, que era uma autoridade municipal com esse cargo, imagina só. Que era. E o que era primeiro, que era o discípulo dele, passou para segundo e eu passei para primeiro. O Lenine naquela época também já era um nome que trazia muito mais ideia para algumas pessoas. E ele se ligou, eu vi o irmão, ele não me conhecia, na frente protestando, na frente daquele quadro. Né? E hoje a gente tem importância cômica. O que é isso? O que é essa? Isso está acontecendo comigo. Então, eu fui o primeiro colocado no vestibular. Quando eu me formei, eu fiz concurso aqui para o serviço público, eu me tornei independente de Santa Maria. Né? Eu era auxiliar de laboratório. Trabalhava, tinha direito a faltar 30% de algumas aulas. Diga-se de passagem que para algumas aulas eu achei aqui uma motivação, uma justificação fantástica, que tinha uma aula que eu não prestava para coisa nenhuma. Mas enfim, não sei se acontece hoje, acho que não. Não, Rafael garante que mas, não. enfim, a história se repete. Né? Para eu trabalhar, eu fui para Porto Alegre, para eu trabalhar como médico, já eu médico auxiliar do laboratório não dava. Então eles me arrumaram uma vaga para eu desempenhar funções de médico ganhando como auxiliar do laboratório. Aí eu precisava de diploma. E o diploma não vinha. E era a primeira turma da Universidade de Santa Maria, que foi criada em 64. Eu peguei o avião, fui ao Rio de Janeiro, ao Ministério da Educação. E de manhã, fui lá e vai aqui, vai ali, vai ali. Aí sentei naquele escritório ali, contei e eles disseram, Universidade do quê? Universidade Santa o quê? Santa Maria. Mas onde é isso? Eu digo, Santa Maria, quase da boca do monte, não é? Não, Santa Maria está no Rio Grande do Sul. Só faltando dizer Rio Grande do quê? Porque era nem o sul ela sabia. Mas não, ela sabia. Aí ela foi, mas essa faculdade não fica lá. Aí eu digo, não me diga. E eu fiquei 12 anos estudando naquela cidade. Aí eu ficou meio brava, né? Eu era meio naforado dele. E aí ela assim, não, eles ficam em Maranhão, não sei onde. Olha, a senhora está enganada, não fica no Maranhão, fica lá. Ah, é isso que então tudo que a gente pede para lá, não vejo jamais virar. Bom, final das contas, por esse acaso, porque a história é feita de acaso, por esse acaso, o que eu ia dizer do acaso, o meu diploma foi o primeiro diploma registrado da Universidade Federal de Santa Maria, por isso. Então eu ganhei a minha função de médico, graças à correção de um. E aí, então, isso acontece com a história. Se a gente pudesse voltar e corrigir a história, certamente que a história desse país seria outra. Mas, enfim, então fui o primeiro da diploma, e tive mais um outro primeiro, que eu não me recordo, que eu também não dou muita bola para ser o primeiro. A minha turma, 55, eram 50 vagas, foi o primeiro vestibular feito
aqui, passaram 61, sobraram 11 excedentes. E é triste isso também, né? Dentro da própria turma criaram esse movimento dos que eram a favor de criação de vaga para esses 11, afinal de contas, fizeram o mesmo exame, as mesmas provas e foram considerados aptos. Agora, porque alguma coisa aconteceu e ficaram, né? Isso daquela época, eu podia ter sido o último do vestibular, e o primeiro foi um acaso, né? Imagina que naquela época era pouco sorteado, com provas de oral. E no oral eu vi teatro fantástico, um irmão na banca, examinador, e o irmão na cadeira de tal, examinado. Então, isso a história não registra. Mas esses fatos foram assim. Então, foi uma briga dentro da minha turma, que era a primeira, para que esses se criassem, e foram criados outros vagas. Então, a minha turma já entrou com essa bandeira, né, de, afinal, as coisas têm que se adaptar conforme a necessidade do povo, e não dos que regulamento, né? A faculdade tem que ser criada conforme a necessidade, mas não como agora, né? A indústria é parte do negócio. Mas, por quanto isso, para vocês terem uma ideia, certamente vocês não tiveram coisas iguais, mas parecidas. E eu acho que eu fui muito cabeça dura. Eu, quando birrava com uma coisa, que eu levava avante. É só isso que eu queria dizer para vocês. Não percam nunca a esperança. Não. Esperança, né? Esperança, na verdade, são os projetos. Eles realizam projetos e sigam. Não abram mão daquilo. Tem que conquistar e mas tem que batalhar. Então eu queria ouvir perguntas, se vocês têm alguma pergunta para saber o que era naquela longa, né, que fazem, na minha vida, são 90 anos. Então, 55 como vestibulando e primeiro início de faculdade, como vocês são hoje. Estou à disposição. Vamos lá. Eu queria só agradecer. Agora tem um outro problema. Durar longo tempo vai desgastando tudo, mas depois vai promovido. Eu queria só agradecer ao senhor ter vindo aqui hoje falar com a gente e toda essa experiência, e a gente percebeu tanto que a universidade andou e que o início deu com o senhor e até hoje a gente consegue ter tudo isso que a gente tem hoje, porque teve pessoas como o senhor e como todas as outras pessoas que iniciaram. Qual é o seu nome? Luma. É. Luma. Tem uma coisa que eu gostaria de passar para vocês também. Eu lamento, na minha época eu não vi. E o idealizador disso tudo aqui, construtor, planejador, foi José Mariano da Rocha Filho. Se não fosse ele, nada disso aqui existia. Nem Santa Maria seria o que é hoje. E isso vocês têm que colocar na cabeça e sempre que possível homenageá-lo. Nada que a gente fizer vai ser suficiente para agradecer. Essa é a segunda universidade que foi no interior de território brasileiro. A primeira foi em Campinas. Porém, é a primeira universidade que estruturou a formatação de departamentos. Nenhuma universidade no Brasil tem hoje essa estrutura que o professor Flávio Iamori encontrou de departamentos. Foi dele. Ele que conseguiu esse terreno aqui em Camobi para fazer o que é a universidade. E, no entanto, ele parece que tem um memorial ainda que eu quero visitar, que pode ser memorial, pode ser, não é nada. O problema é ter na cabeça de cada um de nós que este homem, vocês estão aqui hoje porque ele existiu. E eu também fui médico porque ele existiu, senão não seria. E todos esses médicos que precederam aqui, se formaram aqui. E hoje a Universidade de Santa Maria é uma grande universidade. Também queria agradecer porque o senhor me lembrou muito meu avô, e
E o meu avô ele também se formou aqui, só que em Direito, em 70 e poucos, por aí. E hoje ele está morando em Natal, faz um tempo que eu não vejo ele, então ele tem 87. Então vai visitá-lo. E aí o senhor me com ele. E aí eu fiquei muito emocionada de ver o senhor falando, vocês falam parecido. Então está na hora de visitá-lo. Então, eu queria agradecer. Essa data aí, a vida a existência é uma fisiologia, né? Tem o desgaste e tem o fim, é uma coisa normal. E claro que a entrada dos 90, o prenúncio do fim, né? É certo. Então eu te recomendo, vai visitar o teu avô. Quero agradecer também essa grupo maravilhosa, doutora Mônica, professora Mônica, pela gentileza de criar o acaso. Né? Eu conheci a doutora Mônica há 11 anos passados, quando a gente veio fazer uma homenagem aqui e festejar a nossa formatura, e eu a conheci rapidamente, mas registrei o telefone. E agora em Porto Alegre eu vou passar um basta para ver se ela estava aí, e ela estava, e ela que ocasionou e formatou isso aqui. E para nós foi um grande evento aos 14 de nós. O Rafael também, muito obrigado por essa acolhida. Isso não estava nos meus planos, trouxe a minha filha, a minha esposa teve um torte de tornozelo na perna, está engessada em Porto Alegre, mas vai ficar registrado pelo resto do tempo aí que eu vou ter, lembrando vocês todos, a fisionomia. Na minha turma, médio, acho que tinham 6 mulheres. Hoje eu vejo que são a maioria aqui, né? Também é sinal de progresso, né? É um grande progresso. A mulher tem muito mais neurônio que o não, isso é comprovado, né? A cadeia neuronal cerebral da mulher é muito superior do homem. Sempre foi, mas o domínio da prevelação, prevalecimento da força sempre existiu, né? Agora, com o aparecimento da inteligência artificial, a força foi colocada para o segundo plano e quem é que está emergindo aí são as mulheres. Justas, com toda a justiça. Muito obrigado também a vocês por me acolherem aqui e eu continuo à disposição para perguntas e oxalá tenha resposta. Eu tenho uma. Fala bem alto. Eu falo baixo, desculpa. O senhor tem algum conselho pra gente que está começando? Eu dou um conselho para você sobre. Depende aí, conselho, vai ver lá o que você vai pedir para eu dar de conselho. A nossa escolha profissional da medicina. Como? A medicina? A medicina. Olha, você pode ficar desapontado como que eu penso. Eu acho que a medicina, como Hipócrates que fundou, que era de atender as pessoas, sofrimento, problemas da existência, isso está terminando. Eu agora sou paciente, então eu comprovei isso. Os médicos não falam, não tem mais semiologia e história do paciente direto do paciente para o médico, não existe. Aliás, não é novo, tem um episódio que me encontrou um urologista há muitos anos em Porto Alegre, quando tinha os ambulatórios do SUS, que era não era SUS naquela época, e entrou um cidadão ali, um operário e tal, sentou para conversar, e disse assim, doutor, e ele já estava pronto para pedir os exames. Doutor, eu tenho uma dor terrível na perna. Ele disse, pare, doutor, calma lá, doutor, deixa eu terminar, por favor. Eu disse, mas o que houve? Não, porque eu comecei uma conversa assim, e o seu colega já pediu ecografia naquela época do abdômen todo. Eu não tenho dor, eu tenho dor na barriga da perna. Ah, bom, ele fechou aqui e tal. Então ele também dizia, não, eu tenho inchado e tal. Então ele tinha. Beleza, doutora Mônica? Problema de congestão venosa, infecção na perna. Isso tudo porque não houve diálogo.
Então, agora, é muito menos, você só fala pelo WhatsApp, ninguém mais telefona. Isso não, ninguém é responsável, mas é o avanço tecnológico da inteligência. Então, a inteligência humana está em desuso. As máquinas substituem os robôs, e isso, com esses robôs, o que desapareceu? A responsabilidade. Aí a Boeing, com aviões caindo, hélice caindo, cabine, porta, árvore, diabo. Quem é o responsável? Ah, foi o robô. Não, o robô não, foi quem fabricou a peça que regulava, mas quem é, cara? E aí não acha, não tem responsável. Isso, a essa medicina, eu não posso dar um conselho de uma medicina que, embora eu fosse radiologista, eu era radiologista clínico. Eu entrevistava meus pacientes todos e fiz diagnóstico clínico, que eu sempre queria fazer a correlação clínico-patológica. Né? Então tinha uma pessoa que tinha dor abdominal, eu ia procurar a causa da dor abdominal, não ia tomografar a cabeça. Né? Então, se puderem cultivar esse trato de humanidade, isso é medicina, continuem, tratem de ver. Pediatria ainda não se fala, né? Pediatria não se fala. Então, vai ser difícil, porque a tecnologia afoga isso. Tinha uma conhecida minha, que foi técnica de raio-x, minha amiga até hoje, teve um problema no pé, encheu o pé. Então ela foi no consultório do SUS, para atender uma jovem doutora. Chegou, olhou para ela, ressonância magnética e tomografia do pé. Mais nada. A tomografia isso foi 2 meses passados, a tomografia do pé no SUS só em julho. Porque não há diálogo, não precisava nada disso. Nada disso. Então, se vocês puderem estimular, cuidar do diálogo com as pessoas, resolvem 70% dos casos sem grandes exames. Não sei se era o que tu esperava isso. Você pode falar, acho que vem mais aqui perto para falar com o professor. Quem é? Não. Cresça e apareça, fala alto e levanta, por favor. Eu queria perguntar para o senhor qual o senhor acredita que é o maior avanço tecnológico dentro da medicina do presente, que existe hoje e não existia há 50 anos atrás, por exemplo. Tu é o da banana, né? Não. Ele estava comendo a banana. Ah, é? Eu acho que foram vários, acho que não foi um só. Quando eu me formei, em 61, fazia radiologia, o exame que nós tínhamos era o raio-x convencional. Quando eu fui em 68 para os Estados Unidos, estava começando a ecografia, já estava sendo feito exames, a cintilografia também já existia. Eu acho que na área, nós fazíamos cateterismo, eu fazia muito cateterismo na parte de radiologia e cardiologia. Mas eu acho que foi um conjunto de coisas. Agora, talvez tenha sido, não tenho incluindo áreas de laboratório, descoberta no laboratório, a doença essa transmitida por AIDS, por exemplo. Esse trio que descobriu e esclareceu, não foi, aí que está, não foi feito, não receberam o prêmio Nobel. Não foram. A sociedade como todo esqueceu. E, no entanto, eles resolveram uma catástrofe, né? Que as pessoas iam deixar de fazer sexo para não ter a doença. E, no entanto, laboratoristas lá dentro, trabalhando, pesquisando, resolveram. E aí, esse pessoal do laboratório, por exemplo, fantástica história que eu acho que não foi uma, foi várias lá. Eu não me
eu volto para a figura do José Maria da Rocha. Em termos de ensino e formação, a interiorização do ensino superior do país, ele foi um grande batalhador e um homem que eu estava contando do Euroflag numa reunião com ele de noite, numa aula, e ele dava algumas aulas de microbiologia. Estava passando, tinha uma televisão aqui, e passou a cachoeira de Paulo Afonso. Eu contei hoje para ele, ele olhando aquilo assim, quando eu for presidente da República, eu farei a maior hidroelétrica do mundo aqui. Aquilo pareceu assim uma loucura do Mariano, mas conhecendo depois, vendo o que ele fez, o que ele realizou, eu digo assim, lamentavelmente ele não foi presidente da República desse país. Eu acho que isso que a gente tem que reconhecer são as pessoas que trabalharam e engrandeceram. E não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas de beneficiar a humanidade. Essa também é outra coisa que está sendo distorcida. Hoje nós temos categorias do homem metido, do mundo. Então é assim, quem acumulou mais dinheiro é o mais importante. Mas enquanto ele infernizou a vida para fazer todo esse dinheiro, nós se damos conta. Estou pronto, até isso. Quando a gente é jovem e universitário, a gente vive muita coisa dentro da universidade. Vá mais devagar. Como universitária. Quando a gente é jovem e universitário, a gente vive muita coisa aqui dentro. Sim. O senhor poderia compartilhar alguma história marcante da sua experiência de universitário? É um perigo até. Porque, por exemplo, uma fotografia que eu vi aqui, que o cara numa casa ali, que vocês chegaram a ouvir falar da República Geral? Sim. Tinha a casa do Beleza lá, que foi para a prefeitura. O Beleza era um ricaço. Ele dizia, ele tinha uma piscina fantástica no fundo da casa dele. E ele convidava tudo que era jovem para ir tomar banho de piscina. Eu fui lá. Mas eu fui visitar a filha do Mariano da Rocha, era diretora da então, não era um museu. Não era um museu. E tinha uma fotografia nesse lugar no primeiro andar do microscópio eletrônico que ele adquiriu da Philips para a universidade. Bom, aquilo ali foi um ato cultural no estado e no país. E nunca ninguém tinha ouvido falar em microscópio eletrônico. Mas ele, na cabeça dele fantástica, ele queria semear uma investigação, começar a investigação no Brasil. Então, pega essa foto, está ele na frente do microscópio. Então, e eu sou um que está atrás ali. E aí, o que eu vou contar para vocês? Quem é que vai, na universidade, instalar o microscópio eletrônico? Veio um técnico da Philips, da Holanda, que era um técnico muito interessante. Falava em português, que ninguém entendia nada. Enfim. E apareceu uma pessoa, não posso citar o nome, que foi escolhida para trabalhar no microscópio eletrônico. Só que ele disse, olha, eu não sei nada disso. Não, eu estou fazendo curso aqui em São Paulo, 3 anos, ou 2 anos, um longo curso. Voltou e começou a trabalhar, a montar. Acho que não está funcionando. E lá pelas tantas deu um estouro e queimou o aparelho. Aquilo era uma cultura, o valor daquilo, né? E não funcionou mais. Veio ter aquele técnico da Holanda. Era o mesmo, né? Veio lá. E pegou a prancheta, e para fazer, hoje é o robô que fala, não nem fala, e começar, botou e não sei o que, 2, cabo elétrico, começou a fazer a revisão. Aí chegou e disse, temperatura. Onde é que está a caldeira da água? Gestionava o que era.
caldeira, tanque de água fria para refrigerar o motor. O que o senhor está falando? Não, o aparelho sobe a temperatura, quando o senhor liga, sobe a temperatura. O que o senhor está falando? Ele disse, mas onde é que fica? Onde é que tem que ter um tanque aqui? Muito desesperado, porque viu que estava. Aí ele disse, olha, chama servente lá de hoje, onde é o tanque? Ele está onde eu lavo roupa. Ah, o senhor lava roupa no tanque? Eu fui lá no tanque. Então era um depósito d'água, uma coisa para recolher água, que estava sendo usado como lavação de tanque de água, de roupa, e era um instrumento que refrigerava, fornecia água para refrigerar o microscópio eletrônico. Vocês estão de boca aberta, né? Isso aí é uma coisa, isso ocorreu, é uma das coisas que ocorreu e nunca foi contado. E acho que não existe registro disso. E aí, enfim, mas tem fatos tratados muito bonitos, tratados pelo menos, mas não. É que para vocês voltarem e vivenciar a emoção que eu vivi, não é só em narrativa, não dá. Então é melhor contar um episódio trágico, cômico, né? Triste, cômico, desse tipo. O destino do microscópio eletrônico da universidade. E não funcionou mais depois? Hein? Não funcionou mais depois? Nunca mais. Eu tenho a impressão que continuo lavando roupa lá. Ah, o tanque funcionou pelo menos. O tanque continuou funcionando pelo Isso menos. aí. Fala. Eu fiquei curiosa para saber como é que era a Tu estrutura. fica o quê? Fiquei curiosa Curiosa. para saber como é que era a estrutura da universidade na época que o senhor estudou. Era menor, Eu vou te contar uma coisa para tu ter uma ideia. Vou sentar agora. Eu andei quebrando nas pernas. Caí sustentado no banheiro. A estrutura, né? O reitor era José Mariano da Rocha Filho. Tinha o gabinete do terceiro quarto. Não era nada aqui. Nada aqui, lá na frente do ginásio Santa Maria. Na frente do colégio Santa Maria. É. Naquela época era colégio ou ginásio? É ginásio. Ginásio. Eu estou naquela época. E... Sábado de tarde, eu era muito amigo e aluno do Dr. Alberto Schmidt, que era da histologia. O laboratório era naquela sala, lá no fim do corredor, e eu ia estudar lá. Eu ia descendo depois do almoço por ali, estava para entrar no prédio, estava um funcionário do Correio saindo, Correio e Telégrafo. E fico entrando assim, eu tenho um telegrama de urgência aqui para entregar para o reitor. Eu digo, olha, está fechado. O reitor disse, não, mas meu chefe não sabe que eu tenho que entregar porque é urgência no reitor. Aí vem a ingenuidade também, né? E aí o espírito, eu sempre procurei sempre ajudar. Eu digo, olha, eu registro o meu nome, eu vou fazer esse encargo, eu vou procurar lá no edital. Peguei, eu tinha um outro colega ele pegou, mas ele tem que ver o que é isso, o Mariano tem que ver. O Mariano, que ele chamava, era o reitor. Agora tu imagina como é que era a hierarquia. Não era hierarquia, mas era uma amizade muito respeitosa que havia. Mas havia uma integração livre e total com essa pessoa, o Mariano. Não tinha que falar com ninguém, para bater na porta e eu quero falar com o professor Mariano. Aí eu saí com esse telegrama, procurando, telefonando, o telefone fixo. Nada. Eu digo assim, mas eu tenho que saber o que eu fiz. Eu abri o telefone. Era do laboratório do Rio de Janeiro, quer dizendo que estava à disposição dele, nem me lembro dele. Não era uma coisa de importância, tamanho, como foi pintado. Eu fechei, digo, eu não, agora vê só. Eu não vou perturbar a vida do Mariano, que estaria no Rio, para dizer isso. Segunda-feira eu fui lá, né?
no gabinete dele, bati na porta. Levei um colega assim, meu e ele estava saindo, de pé. Lenírio, o que tu quer? O que tu quer? Para tu ver como é que era a integração daquela época. O que tu quer? Digo, senhor Helena, aconteceu um negócio, eu acho que uma grande besteira, mas eu queria ajudar. Aí eu contei para ele, até as 4 horas, tu fizesse certo. Essa é a cultura lapidada e fria, cômica daquela época, da República. E me agradeceu. Isso, né, pessoal? Parabéns a você. Eu dei uma mão na vida. Agora eu queria perguntar para o senhor se ao longo de toda a sua vida se teve algum caso ou 2, 3 casos que realmente marcaram o senhor e que nunca mais o senhor esqueceu. Um paciente específico? Boa pergunta. Olha, eu fui aluno do outro grande professor, o Londro, na ecologia, né? Mas eu já me defini como eu achava que ia ser clínico, mas ao mesmo tempo eu queria a comprovação, eu sempre quis a comprovação final. Então eu fiquei em patologia, e eu não fiz patologia porque sou aluno com tecido morto, e radiologia que podia fazer a correlação. Mas eu gostava muito de clínica. E eu estava no ambulatório do Cristo, lá do Ostrogil, e apareceu um menino, uns 10, 12 anos, o sotaque que eu tenho é origem italiana, né? Eu tenho origem italiana também. Pois é, meu sotaque. Chegou para mim com um braço assim, e saindo pus fino, mas não era amarelo citrino, tinha um pigmento escuro em cima, ele era fininho e escuro. Eu só vi aquilo em tuberculose, e eu fiquei achando bonito tuberculose, mas eu já estava disciplinado, coletei uma seringa e mandei direto para o Londres, e tenho até hoje. Depois eu guardei, eu mandei com o diagnóstico de oncologia. E ele me respondeu prontamente: parabéns, Denise, é isso mesmo, e o menino esse já está em tratamento. Então isso foi um episódio que marcou. O outro, eu estava no 6º ano, Hospital Astrogil de Azevedo, eram enfermarias, e chegamos na enfermaria, tinha um funcionário de uma fazenda em São Borja. Claro que sendo funcionário da fazenda, funcionário não, ele era um agregado lá de alpergata, bombacha e todos a apetrechos. E ele me olhou e o olho direito dele era um olho um pouco para fora, né? Exoftalmia, a retina deformada e ictéria. Alguém quer fazer uma ideia diagnóstica? Não, você está no primeiro ano. Sabe lá onde vai sair. Eu saí, estava o meu colega de turno, José Osmo, de Aquino Neto, que está em Pelotas. E coisas que me fascinavam naquela época na clínica eram você se apresentar com cor diferente. Cianose, então eu era apaixonado por cardiopatia congênita, e foi por isso que eu fui para os Estados Unidos, mas no filho eu fiz. E icterícia era uma das outras, os pacientes mudavam de cor, ou era cianótico ou era verde. Então o diagnóstico diferencial de icterícia naquela época era feito só por exame de laboratório, história clínica
esses sintomas, ou sinais, outros que além da icterícia. E eu saí e disse para ele, nem você viu hoje, né? Eu digo, essa icterícia tem que ter uma relação com aquele olho. Saiu. 2 ou 3 dias depois, o José Mariano da Rocha Filho operou no hospital lá no Morro da Casa de Saúde. Esse também é um episódio interessante para vocês verem como era naquela época. Nós tínhamos a aula de anatomia do edifício na frente do colégio, no subsolo, e lá nós guardávamos os roupeiros aventais brancos para fazer secção. Bom, isso é um parênteses, mas aconteceu. Aí nos disseram assim, avisaram lá, eu morava no edifício Chauch, na Bozano, aqui, logo dessa. Hoje é hotel, ali no quarto central. Vocês vão para a casa de saúde que aquele paciente está sendo operado da icterícia. Bah, quando eu estava, leve os aventais. Que aventais? Anatomia. Correu-se tudo para o vestiário, aventais, e vai lá para o morro. Se paramenta, bota o avental da anatomia e entra na sala de cirurgia. Adentrar. Estava lá o Mariano com a barriga do paciente aberta, o fígado verde, mas todo desbloqueado de preto. E ele biopsiou, só que ele disse também, o Mariano também tinha episódio desse. E ele chegou e disse assim, naquele sotaque, cirrose de Anô com H. Você sabe o que é cirrose de Anô? Não pode. Tudo que eu disser aqui pode inventar, mas não pode acontecer. Cirrose de Anô é cirrose biliar, por obstrução crônica. Então, congestão do fígado da cirrose de Anô. Biopsiou para o laboratório de hematologia. Foi para o laboratório e eu nervoso, né? Eu estava com a ideia do olho e a senhora. E eu fui no laboratório uma vez e perguntei para o rapaz que trabalhava lá, que era o mesmo que trabalhava na anatomia. Eu disse, fulano, era muito amigo. Fulano, esse campo está com o professor, as lâminas estão com o professor. Não vou dizer. E aí e tal. Mas não sai nada disso. Olha, o fragmento está ali. Eu digo, onde é que está o fragmento? Então eu fui lá, tirei um pedaço, botei no vidrinho, guardei e mandei para o Dr. Luiz Alberto Fagundes, que era um patologista em Porto Alegre, conhecido. Mandei para ele e tal. 48, depois ele mandou um fonograma. Lenine, parabéns. Melanoma metastático. Provavelmente do olho. Eu digo, do direito. Eu digo, ele era do direito. Ele foi melhor, marcou, tanto é que eu estou botando aqui, para mim foi na minha memória, fez sido ontem. Porque meu olho era muito bom. E ainda parece que era. A relação médico-paciente começa na observação. Tem um medicina interna, um internista da época, ele era espanhol, o nome dele agora não me recordo, era um famoso, ele escreveu um livro Explorando o Enfermo. Explorando no sentido de não é explorar aqui economicamente, não, observar o paciente. Então ele, no exame clínico, ele fazia o paciente caminhar, ou ficava à frente e depois as costas. E aí ele conversava, né? A pele, olhava, o olho, nariz, e o exame clínico, coisa que hoje foi muito fácil. Mas foi outra coisa que marcou na minha vida. Teve outros, se eu vou voltar lá, vamos terminar, mas ainda tem. Então agora eu quero os aplausos.
dar um abraço. Acho que fica aqui, a gente tira uma foto. Isso, né? Acho que sim,